A diferença é que eu não sou burro que nem você, que fica gritando, xingando as pessoas e seu pai preso. Mas é claro, Salles, o que eles queriam? Eles queriam prender o meu pai para me pressionar para eu parar aqui. Eu não fui burro, eu fui valente. Eu coloquei adiante um freio. Ou vocês acham que as contas começaram a voltar na rede social das pessoas? Parou de haver derrubada de monetização por conta de quê? Ah, Eduardo, é só você? Não, não sou só eu não, tá? Eu rejeito qualquer coisa de o pai, né, de tudo de bom que está acontecendo no país. Não, mas tenho certeza que a gente contribuiu muito. Absoluta. Absoluta, Salles. Justamente porque eu não sou burro de esperar as coisas acontecerem e depois, quando se ferra, fica lá só lá, tô me dando mal. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Pessoal, eu juro pra vocês, esse aqui não é um tipo de vídeo que eu gosto de fazer, mas eu tenho que fazer. O Salles é uma pessoa que eu conheço, eu imaginei que, independentemente do nome que eu indicasse, que eu apoiasse, humildemente para pedir o voto das pessoas em São Paulo, né? Quando esse momento chegasse de indicar o nome para senador, porque em virtude da perseguição que a gente sofre no Brasil, é impossível retornar e não ser preso por essa corte, sinal de que a gente tem feito, sim, um bom serviço aqui nos Estados Unidos, mas quando isso acontecesse, o Salles ele ia, de alguma maneira, dar uma alteração, né? Chamar atenção, visando aí as futuras eleições, ou talvez essa eleição de agora, mas o que aconteceu é que ele começou a pegar muito pesado, né? Ele começou partindo, né, para calúnia, dizer que eu sou bandido, que eu sou corrupto, que eu estou aceitando dinheiro em troca, né, do voto, de indicar as pessoas votarem no André do Prado, ou seja, em última análise é dizer que eu estou aceitando dinheiro e cagando pro meu pai, né? Deixando de lado tudo aquilo que eu sempre falei, né? Dos meus netos poderem reencontrar o avô, de eu poder reencontrar o meu pai, de poder ter uma vida minimamente justa no Brasil. E eu já falei aqui que nós não estamos à venda, quanto mais quando o assunto se trata em liberdade. Mas esse tipo de calúnia que ele colocou aqui agora no podcast não pode ficar, né, sem resposta. Então, vamos a elas. Eu abro mão. Vamos ver se esses caras realmente querem prestigiar o discurso de não perder vaga para a esquerda ou se houve alguma negociação ali que eles não podem voltar atrás e colocar o Melo Araújo. Primeiro, o Salles está cagando para o Melo Araújo. Se ele realmente tivesse preocupado em não deixar a vaga para a esquerda, ele já teria aderido a um projeto com 2 senadores apenas. E ele nunca fez isso. Ele agora quer o quê? Ele quer descontar a raivinha, porque ele não foi escolhido por nós para ser apoiado por nós para essa eleição, o que praticamente tira ele de qualquer possibilidade de ser senador, e está querendo ver se consegue me constranger para saciar o desejo dele de vingancinha contra mim. Repito aqui, olhando pro seu programa. Porra, aí tu é foda, né? Não, sou foda não. Aí vem uns baba-ovo aqui, né? Porra, tu é foda, né? Cara, o cara se sujeita a ser papel higiênico do Ricardo Salles. Mas vamos lá. Ele veio a público dizer, fez acordinho com... Ai, fez caralho. algum conchavo com o Alexandre de Moraes. Eu não faço conchavo com ninguém. Ninguém. Porque não teve conta bloqueada, passaporte apreendido. Seu passaporte foi apreendido, você já estava nos Estados Unidos. O meu... Calma aí, deixa eu voltar aqui. Se você não faz conchavo com ninguém, Salles, por que você está quieto nesse último tempo? Esse é o meu ponto. E eu tô falando pra vocês, o Salles ele é um perseguido? Ele é um perseguido. Eu acho que ele é inocente naquele caso lá das madeireiras, eu acho que ele foi um baita ministro do meio ambiente. Digo isso e sempre seguirei dizendo, porque essa é uma posição minha. E as minhas posições não mudam de acordo com o momento político, senhor Salles, igual você, que quando eu me exilei nos Estados Unidos estava falando que é importante ter alguém lá de fora denunciando, que fez a decisão certa. Você tá virando meme nas páginas, Salles, por causa dessa sua conduta de ser biruta de vento político. Não faça isso, cara. Pô, a gente se conhece, cara. Você é que em última análise está se desgastando, não sou eu não, Salles. Eu sou o primeiro suplente de uma chapa. O cabeça de chapa é outro, é o André do Prado. Mas não faça isso, que você cai em descrédito. Agora, mais uma vez, você está notoriamente quieto, todo mundo viu isso, porque você acha que essa é a estratégia correta para você se manter dentro do tabuleiro político com mandato.
Eu acho que não, eu arrisquei tudo, vim aqui para fora. Não quero que todo mundo seja igual a mim, não, tá? Eu coloquei tudo na minha vida em jogo, né? Um mandato de deputado federal, que vocês devem imaginar como é que é bom. Uma candidatura encaminhada para o Senado, que dentre os cargos eletivos é o melhor de todos. Por que é o melhor? Porque você tem maior poder, porque você tem muito de emenda, porque todo mundo que vem para você, né, fazer algum tipo de pedido, essa pessoa vem te tratando de uma maneira, né, totalmente respeitosa. Você vê quando tem um debate mais acalorado, é na Câmara, né, ou algo de mais baixo nível, ocorre na Câmara. No Senado é local de ex-governador, de gente que está na bica para ser presidente, né? Ou que está aguardando o interstício dos 4 anos para tentar uma vaga de governador. Então, eu deixei tudo isso de lado para me arriscar e tentar, sim, fazer pressão de fora, porque dentro do Brasil não adianta. Adianta, hoje em dia, você, por melhor que sejam lá hoje parlamentares, que nós temos muito bons, adianta você entrar com recurso dentro do STF? Você acha que o Alexandre de Moraes, julgando o seu processo, ele vai realmente, não, olha, isso aqui tem um mérito jurídico que eu vou mudar aqui a minha decisão? Então, partir para fora. Foi apreendido quando eu era ministro ainda. A Polícia Federal foi na minha casa, na casa da minha mãe, no meu escritório de advocacia, no meu gabinete. O que eu passei como ministro... Então, o que acontece? O que aconteceu com o Salles aqui, de fato, é uma perseguição, tá? Da PF na casa dele, etc., perda de passaporte. Ele optou para ter uma conduta igual a do Hugo Mota, que é o quê? Não causar problemas para o establishment, para tentar sobreviver ali. O do Hugo Mota é um pouquinho mais diferente, né? O Alexandre de Moraes, bem que não, praticamente a mesma coisa em ambos os casos. Mas ele ficou quieto, porque tomou essa investida da PF, a mando do Alexandre de Moraes. Se ele for um senador eleito, o que ele vai fazer? O Moraes vai fazer de novo, vai mandar a PF na casa dele, porque a gente sabe que não precisa de, hoje em dia, justificativa nenhuma para o Moraes fazer os abusos dele. Então, esse é o meu ponto para o Salles. A minha crítica, né? Você não passou nem de longe. Você se mandou para os Estados Unidos porque você quis. Aí é que está o problema. Ele endossa o discurso, não é da esquerda, não. É dos ditadores do país. Eu saí porque eu quis. É por isso que eu tô falando, tá virando meme. Você enfiou o rabinho entre as pernas e foi cuidar dos seus negócios nos Estados Unidos, você já tinha empresa aberta no Texas. Eu entendo que o Eduardo fez muito bem em tomar essa decisão de permanecer nos Estados Unidos. Mudou para os Estados Unidos porque você quis. Você só inviabilizou o seu retorno para o Brasil depois que você já estava lá nos Estados Unidos falando um monte de merda. E levar lá para fora um relato de tudo que está acontecendo em termos de abuso. E todo mundo sabe que eu não saí porque eu quis. Eu saí porque, primeiro, o líder do PT na Câmara pediu meu passaporte. E por um erro de cálculo deles, quando eles iniciaram esse processo, eu estava nos Estados Unidos e aguardei o prazo de 5 dias, que o PGR, pela primeira vez na história, não respeitou um prazo do Alexandre de Moraes. Só foi responder depois de 18 dias. Quer dizer, só foi responder depois de 18 dias quando eu anunciei que ficaria no Brasil, ou nos Estados Unidos. Aí, horas depois, o PGR vem a público e fala, não, a atividade do Eduardo é legal, manda para o Moraes, e o Moraes, no mesmo dia, arquiva o processo. Depois, essas pessoas, exatamente as mesmas pessoas, pediram o quê? A minha prisão. Então, meus caros, a gente já está num ponto que a gente sabe como é que a banda toca. Eu sei como é que aquilo ali ia começar e sei como é que ia terminar. Eu ia voltar para o Brasil e eles iam pegar meu passaporte. Sabe o que ia acontecer? Eu me conheço, eu ia continuar metendo a boca, né? Metendo a boca no Alexandre de Moraes e nesse sistema persecutório. Sabe o que eles iam fazer? Eles iam mandar PF na minha casa. Iam pegar meu celular, iam fazer Fishing Expedition. Que é o que basicamente eles fizeram aí com o Salles. Até chegar um momento que se eu não me dobrasse a nada mesmo, eles iam me prender. É isso. Só que eu acho que eu solto, me responde aqui por favor, vocês acham que é melhor o quê? Eu solto aqui nos Estados Unidos ou eu preso no Brasil? Onde é que eu sou mais útil para combater esse sistema que encarcera velhinhas? É claro que aqui fora. Eu não tenho nem o que falar disso. Só inviabilizou o seu retorno para o Brasil depois que você já estava lá nos Estados Unidos falando um monte de merda, inclusive trabalhando contra o Brasil nessa história de tarifaço. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir.
Cara, é o mesmo discurso da esquerda e do sistema, cara. Cara, dá dó de ver isso, Salles. Sério mesmo, tá? Dá dó de ver isso, Salles. Eu me pergunto o seguinte, né? Se uma... Não sei. Vamos pegar aqui a Flávia Cordeiro. Flávia Cordeiro é um bom ponto, por quê? Porque ela é brasileira original, mas ela é cidadã americana. É aquela mulher que foi ao Brasil e chegando ao Brasil ela descobriu que tinha um mandado de prisão em aberto contra ela, ela conseguiu entrar com o passaporte americano dela, por isso que ela não foi presa, e depois ela retornou para os Estados Unidos. Pois bem, essa mulher, ela foi, sofreu isso tudo, não a conheço, tá? Mas é por conta de tweets que ela deu fazendo críticas à Suprema Corte. Moraes entendeu que aquilo ali era antidemocrático e resolveu prender ela, e por cargas d'água aconteceu tudo isso. Se essa mulher hoje criticar o Salles, talvez o Salles vá falar para ela: voltou para os Estados Unidos porque quis. Porque quem, né, faz alguma coisa que o Salles não gosta, ele muda o disco. Não dá para confiar nessa pessoa. Salles, assim, sério mesmo, me corta o coração, cara. Me corta o coração mesmo ter que fazer esse tipo de vídeo aqui. A gente poderia ter iniciado um debate muito melhor, ainda que você contrariando, né, a questão de lançar a sua candidatura. Sabe onde é que isso vai dar, Salles? Eu já adianto que eu não vou fazer acordo com você, e eu não fiz acordo com ninguém. Eu sentei e conversei com várias pessoas e tomei uma decisão. Porque em algum momento nós temos que tomar uma decisão. Fui na Auriverde, me expliquei, coloquei nas minhas redes sociais um vídeo bem longo também falando sobre isso. Fiz um vídeo ao lado do André do Prado, porque não é um apoio tímido, que eu tenho vergonha. É uma pessoa que está junto comigo em um projeto. E fiz isso tudo achando que dali poderia nascer um debate interessante. Só que não, quando começa corrupto, vendido, aí realmente a gente tem que expor outras coisas. Mas ainda assim, parabéns por mostrar, né, quem você é. Vários outros aí não fazem igual você, verdade seja dita. Ficam utilizando terceiros, jornais pequenos, jornais grandes, blogs, influencers. Pelo menos você está falando aqui, está me dando a oportunidade de trocar essa farpa contigo aqui pessoalmente, abertamente. O que eu passei com o ministro, você não passou nem de perto. Salles, o que você passou como ministro, eu não passei nem de perto. A gente não está numa competição, né, para ver quem é que sofreu mais. Mas vamos lá, você voltou para tua casa, Salles. Você não teve que correr atrás de uma filha para matricular em outra escola. Você não ficou com receio de ser expulso do país e retornar para o seu país de origem, provavelmente direto para uma cadeia. Você não teve que correr atrás de um aluguel novo em dólar. Você não teve que queimar a reserva. Não teve, Salles. Eu tive. Mas isso daí, vamos combinar, é o de menos. Para mim é o seguinte, existem os perseguidos e os não perseguidos. Mas vamos adiante. O seu papai mandou dinheiro para você ficar nos Estados Unidos? O meu papai mandou dinheiro para mim e você fala isso como se fosse um demérito. Primeiro de tudo, né? As pessoas que deram pix pro Bolsonaro foi justamente para ele lutar contra essa ditadura. E aqui fora a gente está prestando um bom trabalho lutando contra, né, esse sistema autoritário dos togados. Agora, vamos relembrar? O meu papai, que era o seu presidente à época, você reclamou para ele que você queria um carguinho em um conselho quando você saiu do Ministério do Meio Ambiente, não foi? Porque você queria a ajuda do papai também, Salles? Conta pra gente aí. Pois é, né? Por cargas d'água, eu não sei por qual motivo, mas o Tarcísio acabou não colocando adiante você em um certo conselho para ganhar um bom salário e conseguir ali se adaptar à nova vida como ex-ministro. Então você não tem moral, Salles, para falar de mim. E outra coisa, né? Ainda que nada disso tivesse acontecido com Salles, quando alguma coisa de emergência acontece, graças a Deus eu tenho uma família bem estruturada, sim, a quem recorrer. Porque seria digno o quê? Eu falar não para pai, mãe, irmão e vou direto no banco pegar um empréstimo? Isso então que seria coisa de homem? Pelo amor de Deus, né? Até porque eu nem poderia fazer isso nos Estados Unidos, que aqui para você conseguir, primeiro, abrir uma conta bancária e depois conseguir pegar um empréstimo, você precisa de pelo menos 1 ou 2 anos do que eles falam aqui de records, né? De cadastro positivo, mostrando que você é bom pagador. Então isso daí estava fora até da minha possibilidade, caso eu quisesse. E tenho muito orgulho, né? De ter um pai, sim, que me ajudou e eu, por outro lado, queimando a pouca reserva que eu tinha. Eu não tive essas coisas. A minha família foi acordada com a Polícia Federal na porta. Eu tive a minha casa.
Eu estava em Angra dos Reis quando a Polícia Federal bateu por lá, né? Na casa do meu pai também. A Polícia Federal lá bateu na porta. Lembra que a Dena Lima falou que pegaram o laptop do Carlos e tinha o laptop da BIM tava com o Carlos e o Flávio fugiu de lancha. Eu tava lá nesse dia, Salles. Eu sei como é que é também. Meu escritório invadido pela Polícia Federal. Eu tive meu passaporte apreendido antes de eu ir para os Estados Unidos, como você foi. O meu foi cancelado. Então não vem cantar de galo aqui, o Salles meteu um rabinho entre as pernas e eu... Cara, meu pai tá condenado. Toda a minha família responde ao processo. Eu tô aqui fora nessa situação. Mais uma vez, não é uma competição, gente, pra ver quem é que sofreu mais ou sofreu menos. Mas ele tá com ódio no coração. Eu sou o machão dos Estados Unidos. Não, você foi para os Estados Unidos porque quis. Quando você foi para os Estados Unidos, você não tinha processo nenhum, era só uma suspeita de que você podia ser não sei o quê. Eu fui para os Estados Unidos e fiquei, mais uma vez, porque a gente sabe como é que a banda toca. E as mesmas pessoas que inicialmente pediram, né, o confisco do meu passaporte, depois pediram a minha prisão. O meu pai, antes da condenação dele, vocês vão lembrar, quando caiu a rede social dele, quando botaram tornozeleira eletrônica no Jair Bolsonaro e depois enviaram ele para a prisão domiciliar antes da condenação, isso tudo aconteceu na esfera, no bojo do meu inquérito que o Moraes abriu para tentar me pressionar psicologicamente a parar aquilo que a gente estava fazendo aqui. Porque o secretário Marco Rubio já tinha dito no Congresso americano que estava estudando aplicar a lei Magnitsky contra o Moraes. Então, Moraes, ô Salles, me desculpa aqui, tu não sabe de nada, cara. Tu não sabe o que é chegar aqui no exterior e ter que se virar, fazer uma mala de 7 dias e nunca mais voltar para casa, fechar uma casa, vender as coisas, desfazer contrato, conseguir aluguel novo. Enfim, é o que eu falei pra vocês, lamentável, não é um vídeo que eu gosto de fazer. Eu não, eu era ministro, fiquei 40 dias no ministério enfrentando todos os problemas. Você enfiou o rabinho entre as pernas e foi cuidar dos seus negócios nos Estados Unidos, você já tinha empresa aberta no Texas. Eu não. Detalhe, eu tinha empresa aberta no Texas, depois eu fechei, que não circulou nada nela. Foi uma tentativa nada sofisticada para tentar ter alguma coisa fora do Brasil. Porque dentro do Brasil, tá a mando do Moraes. E eu aconselho a todo mundo a ter uma conta fora do Brasil. Porque o que acontece? Eu vi acontecendo com a juíza Ludmila Lins Grilo. O Moraes chegou a cancelar, né, os proventos dela. Né? Primeiro aposentou compulsoriamente, depois a aposentadoria dela, eles foram lá e congelaram as contas dela. Eu vi, lá em 2021 ainda, quando o TSE acabou com a monetização de pelo menos 21 youtubers de direita. O senhor Edson Salomão determinou. Então, quando você quer entrar nesse jogo que a gente está jogando aqui, primeiro, tenha um passaporte. Todos vocês, inclusive são candidatos, parentes aí para um conselho para vocês, tenham um passaporte. Tenham um visto americano em dia, não só seu, como toda a sua família, porque se for necessário você sair do país, talvez você pode enfrentar uma situação igual a do Alan dos Santos, né? Lamentável, ficou 3 anos sem ver a família dele, porque naquele momento não tinha um visto americano. Tem uma conta bancária, qualquer local do mundo, mas fora do Brasil, onde o Alexandre de Moraes não possa meter a mão. Então, Salles, isso daqui não é que eu estava me preparando para ir para o exterior. Eu estava fazendo o quê? É um backup para poder jogar esse jogo em alto nível. E eu jogo na primeira divisão. Eu não fico esperando as coisas acontecer. Você é deputado federal? Você está do lado contrário do Alexandre de Moraes? E se você perder essa eleição, o que você vai fazer? Você é senador? E se a gente não fizer a maioria? Vamos supor que a esquerda tenha uma fraude aí, ou o vento mude muito e os caras consigam fazer uma maioria de esquerda no Senado. Como é que você vai fazer? Vai esperar para sair e ter 5 mil dólares no bolso, 6, 7 mil dólares no bolso, que é mais ou menos um salário de um senador, de um deputado, de um mês? Aí você bota isso no bolso e sai do país? Não está jogando na primeira divisão, não está sendo inteligente. Aí acaba tendo que ser igual a você, Salles. Pedir jeton, né? Pedir conselho para conseguir se virar. Então não vem cantar de galo. Eu acho que você realmente tem um papel importante nos Estados Unidos para mostrar a perseguição no Brasil. Acho que dos filhos do seu pai você é o melhor, o mais preparado. Tenho simpatia por você, mas não vem cantar de galo para cima de mim com essas coisinhas não, porque em matéria de enfrentamento, eu enfrentei muito mais que você.
A questão não é enfrentamento, Salles, é o que você passou, né? O que a Alan dos Santos passou, a juíza Ludmila Lins Grilo, né? Os idosos presos no 8 de janeiro, etc. Cara, são situações muito ruins, muito lamentáveis. Mas a gente tem que conseguir enxergar ali o modus operandi do nosso inimigo. É igual disse Sun Tzu, né? Se você conhecer a si, se você não conhecer a si nem o seu inimigo, você vai perder todas as vezes que você entrar no campo de batalha. Se você conhecer a si, mas não ao seu inimigo, para cada vitória haverá uma derrota. E se você não se conhecer a si, mas conhecer o inimigo também, para cada vitória uma derrota. Agora, se você tiver conhecimento próprio e souber contra quem você está lutando, se você conhecer seu inimigo, aí você vai ser vitorioso nesse campo de batalha. A diferença é que eu não sou burro que nem você, que fica gritando, xingando as pessoas e seu pai preso. Mas é claro, Salles, o que eles queriam? Eles queriam prender o meu pai para me pressionar para eu parar aqui. Eu não fui burro, eu fui valente. Eu coloquei adiante um freio. Ou vocês acham que as contas começaram a voltar na rede social das pessoas? Parou de haver derrubada de monetização por conta de quê? Ah, Eduardo, é só você? Não, não sou só eu não, tá? Eu rejeito qualquer coisa de o pai, né, de tudo de bom que está acontecendo no país. Não, mas tenho certeza que a gente contribuiu muito. Absoluta. Absoluta, Salles. Justamente porque eu não sou burro de esperar as coisas acontecerem e depois, quando se ferra, fica lá só lá, tô me dando mal.